Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui quem fala é Jaqueline Fraga. Eu sou especialista em análise facial, consultoria visagista e hoje nós estamos aqui em mais uma série das nossas aulas aqui do nosso curso gratuito de imagem pessoal e visagismo e hoje vamos falar sobre coloração pessoal e visagismo. Já vai chamando as pessoas, colocando coraçãozinho aí, bombando, convidando 3 amigas para gerar uma gratidão, para enviar esse conteúdo para outras pessoas também que precisam aprender, né? E aproveito para passar os recadinhos, tá? Então, gente, como nessa semana a gente tá o especial aqui do curso gratuito, se você quiser receber o e-book com as informações do curso, e receber uma troca também ali de uma consultoria express no grupo do WhatsApp, você precisa entrar no grupo do WhatsApp que tá nos stories, o link. Você clica lá e sempre no final de cada dia, de cada aula, você vai receber um e-book que é o resumo dessa aula aqui, só que em e-book para você poder consultar quando você quiser, tá bom? Então já vai lá, já entra no grupo do WhatsApp e quem fica até o final da aula ganha uma consultoria. Não todas as pessoas, eu escolho uma pessoa para fazer uma consultoria ao vivo, tirar dúvidas, orientar essa pessoa em relação à questão do tema da aula de hoje, tá? E a aula de hoje é coloração pessoal, que eu sei que é um assunto que todo mundo ama. Eu vou trazer de acordo com a minha metodologia, tá? Para deixar bem claro, cada profissional aí tem seu método, eu vou trazer de acordo com o meu método e vou ensinar vocês de acordo também com o que eu aplico dentro do visagismo, que tem que estar conectado com os temperamentos e tudo, tá bom? Ler é só quando eu falar. Gente, a primeira pessoa, isso é no final da aula. Quando eu falar, a primeira pessoa que falar eu quero, eu vou liberar, aí você fala. Então fica ligadinha, fica até o final pra você garantir tua vaga, tá bom? Então vai ter o momento certo que eu falo, a pessoa que fala primeiro é a que ganha. E eu não tenho que não ter feito ainda nenhuma análise nessa pessoa ao vivo, tá bom? Então, dados os recados, segue nos stories, entra no grupo do WhatsApp para você receber o PDF dessa aula e das outras aulas e ainda receber uma consultoria express comigo, uma troca de ideias lá no grupo do WhatsApp de consultoria de imagem e visagismo também. Todos os recados dados, não esquece de compartilhar com 3 amigas, vamos trabalhar gratidão, informar, ajudar outras pessoas e também bombar de coração. Então, bora, né? Bora pra aula. Então, gente, já vou compartilhar porque tem bastante conteúdo hoje, né? Eu sempre trago bastante conteúdo. Procuro fazer assim o meu melhor para vocês, porque é curso, né? Então, vamos dar aí o nosso melhor. Então, a primeira coisa que a gente vai entender é assim, a importância da gente trabalhar nossa coloração pessoal, né? Quais são os benefícios de a gente ter a nossa coloração, entender nossa paleta de cores. Ah, é para ficar mais fashion, para ficar mais bonita. Também, isso em segundo plano, né? Quando a gente fala da coloração pessoal, gente, as cores elas vão ter influência em 2 etapas na nossa vida, tá? Que é algo que eu trabalho muito. A primeira etapa é a visual, obviamente, quando você vê, né, eu com esses tons aqui de lilás, de roxo, com esse fundo aqui nesse tom, tá te causando visualmente uma sensação, né? E também um impacto visual. Essa é a questão estética. Mas a gente tem a principal questão que eu vou levar em consideração aqui, que é a questão psicológica, tá? Os fatores psicológicos da cor. Toda cor, dentro da psicologia das cores, existe um estudo sobre isso, ela vai emanar um significado, tanto para quem veste a cor, quanto para quem vê essa cor, tá? Não é à toa que grandes empresas anualmente falam lá, olha, a cor do ano é XYZ. E tem muito a ver o que está acontecendo na sociedade, né? O que a sociedade está passando, quais são os efeitos da sociedade. Então, sim, a cor tem esse impacto, ela traz essa questão pra gente muito importante. Então, vai ficar aqui a primeira dica para vocês entenderem que a cor tem um fator psicológico. Esse é o elemento mais importante para mim dentro da coloração pessoal. Claro que a gente vai falar do fator estético também, tá? Seja no cabelo, seja na roupa, seja na maquiagem, né? Mas o fator psicológico é muito importante. Então, por exemplo, eu vim com essa cor, vim em degradê de cores, né? Para que vocês entendam. E eu queria saber o feedback de vocês. Quando vocês me veem com esse tom na unha, na roupa, né? No blazer, no fundo, aqui com a luz, que sensação que passa para vocês?
Que emoção transmite? Qual é o sentimento? Qual é a sensação que vocês têm? Eu quero que vocês me expliquem, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso, porque isso vai ter uma influência direta no que eu vou ensinar para vocês aqui hoje, sobre coloração pessoal, certo? Então, eu quero saber aí o que vocês olharem essa minha imagem todas em tons de lilás aí, o que isso está transmitindo para vocês, no emocional de vocês, o que vocês estão sentindo, tá bom? Então, é muito importante, roxo, minha cor favorita, a Maria colocou. Oi, Maria, boa tarde, seja bem-vinda, direto da Angola. Beijo para todo mundo da Angola, tem bastante clientes da Angola, maravilhosos. A Renê colocou leveza e espiritualidade. A Renata colocou essa cor desperta luxo. Olha só como a gente vai trazendo várias questões, né? Vários sentimentos, emoções. Então, vamos pegar aqui esses pontos, né? Quando uso, me transmite poder e vaidade. Olha que legal, esse aqui foi o depoimento da Maria. Vamos pegar esses pontos que vocês apresentaram aqui, fazendo a minha análise de cor aqui já, tá, gente? Eu vou parar de compartilhar a tela para vocês verem como eu tô hoje, para vocês terem mais visão até da minha imagem, tá? Peraí. Vou voltar pra mim. Então, vamos lá. Então, ó, eu trabalhei minha maquiagem em tons de rosa, né? Um rosa mais claro, um rosa mais nude. Eu tô com um acessório com brilho e também puxando pro prata, que eu vou já explicar isso daqui a pouco, né? Trabalhei a minha maquiagem para harmonizar de acordo com a roupa, meu esmalte, o fundo. Então, vocês trouxeram alguns elementos do que a minha imagem hoje está transmitindo para vocês. E é o que eu disse. A cor, ela transmite aspectos estéticos, mas o mais importante dentro da minha metodologia que eu ensino lá no curso Poder da Imagem, que eu aplico com as meus clientes, é o aspecto psicológico da cor. Quais são as emoções que a cor desperta em você primeiro, porque você que vai vestir essa cor, e nas pessoas que vão te ver, tá? Então, às vezes você vê todo mundo usando verde e fala, eu vou usar verde. Aí todo mundo usando azul, eu vou usar azul. Aí todo mundo usando, sei lá, laranja com vermelho, todo mundo, e você vai usando. Primeiro que existe um laranja específico para você, um vermelho específico para você. E, por exemplo, aqui, né, a gente tem um monte de combinações. Eu tô numa combinação, por exemplo, né, de cores da mesma família, né, num degradê de cores, tanto no esmalte, quanto aqui na minha vestimenta, até na luz de fundo. Tudo isso tem um propósito, tudo isso tem um porquê. Então, quando você vai trazer isso para sua imagem, seja no ambiente offline ou seja no ambiente online, a coloração pessoal contando esmalte, isso eu ensino no curso, esmalte conta ponto na coloração pessoal, maquiagem, sombra, blush e batom, que são os elementos de maior cor, né? Acessórios, tá? E a vestimenta. Tem gente que pensa que é só a vestimenta. Não, os acessórios, a cor da sua unha, a cor do seu batom, do seu blush e da sua sombra também conta aí dentro da sua paleta de coloração, tá bom? Então, ó, a Renata colocou essa cor me desperta luxo. Então, o roxo, gente, realmente, dentro da psicologia das cores, ele tá ligado à realeza, ao poder, né, aquilo que é mais sublime, que é mais refinado. Ele tem essa questão, tá? Então, Renata, check. Então, quando você for, né, para um evento que você queira transmitir isso, essa aula não é de psicologia das cores, mas para você entender que essa cor ela vai te remeter a isso. E por isso que é importante você entender sobre coloração pessoal. Vocês estão pegando ponto? Se estão pegando ponto, coloca joinha aí pra mim. Se tá dando para entender aqui a linha que eu tô seguindo na aula, tá? A Renê colocou leveza e espiritualidade. Sim, gente, essa cor também é uma cor que é muito utilizada para a representatividade das questões espirituais em várias religiões. Ela significa a transformação, a transmutação, né? O próprio arquétipo da borboleta tá ligado a essa cor, né? De transformar, de transmutar. Então, eu quero que vocês entendam que a partir do momento que vocês entendem a paleta de cor de vocês, que vocês entendem a psicologia das cores, a coloração pessoal, ela sai do nível estético, de você tá bonito ou tá dentro da sua paleta de cores ou não, e passa em um nível muito maior, no nível subconsciente, no nível emocional, de trazer uma paz e tranquilidade para você. De repente, um dia que você não tá bem, um dia que você tá precisando se conectar mais com o seu espiritual, independente da sua religião, essa cor vai te acalmar, essa cor vai te conectar mais com essa espiritualidade, vai transmitir ao mesmo tempo um requinte, como a Renata falou, e ao mesmo tempo uma leveza, uma espiritualidade, como a Renê trouxe aqui também, né? E a Maria falou que essa cor também transmite para ela poder e vaidade, que também tá conectado com tudo que a gente falou, tá? Renata colocou que ok.
Ah, Jennifer, minha aluna linda! A Jennifer é minha aluna lá do curso Poder da Imagem. Eita, que linda! Beijo, minha maravilhosa. Então, vamos lá. A gente já entendeu, né? Então, deu para entender o conceito, certo? Vamos pro próximo, então. Então, você já entendeu que entender sobre a sua paleta de cores é algo muito mais profundo do que simplesmente você ficar falando, é porque eu tô dentro da minha paleta, eu fico mais bonita. Você fica, obviamente que você fica mais bonita, né? Você fica mais jovem, você fica rejuvenescida. Sejam todas muito bem-vindas, Thaís, a Lídia, a James, todo mundo que tá chegando aí. Gente, se eu não cumprimentar vocês, eu cumprimento depois, porque eu tô focada, tá? Fiquem até o final, que eu vou escolher uma pessoa ao vivo no final para fazer consultoria ao vivo com essa pessoa, tá? Não esqueçam de compartilhar com 3 amigas e não esqueçam de entrar no grupo para baixar o seu e-book sobre essa aula e as aulas anteriores também, tá bom? Então, bora! Então, aqui, gente, a gente vai trazer o conceito sobre pele. Primeiro, a gente tem que entender que a gente tem tons de pele, que são infinitos. Entre o tom branco, né, de pele, entre o tom preto de pele, existem muitos tons de pele. Infinidade de tons. Basta a gente ver isso nas bases, né, que a gente tem uma infinidade de tons de base. Isso é o tom da nossa pele. Mas na nossa pele, né? Então, isso no curso você vai entender qual é o tom certo da sua pele. Então, a sua pele é clara, né? A sua pele é média, a sua pele é escura. É a primeira definição que você tem que ter quando a gente vai fazer a coloração pessoal. Entender se a sua pele tem um tom claro, o tom médio e o tom escuro. Essa é uma característica dos tons, né? Do tom da pele. Entenda, tom tá ligado à cor, tá? E aí, depois a gente vai para uma outra nuance que é o subtom de pele. Gente, isso aqui para mim, no meu trabalho, dentro do meu curso, dentro da minha consultoria, é a coisa mais importante. Mais importante que tudo, até que a paleta, até que a paleta. No meu trabalho, dentro da minha metodologia. Por quê? Presta atenção, anota isso aqui que eu vou te falar. Quando você entende se o seu subtom de pele ele é quente, ele é frio ou ele é neutro, isso vai definir absolutamente tudo. Seus acessórios, vai definir, por exemplo, as nuances do seu cabelo, né? Se você tem um cabelo ruivo, se esse ruivo vai ser mais pro quente ou vai ser mais pro frio. Ou você pode usar uma mistura das duas cores porque você é uma pessoa neutra. A sua maquiagem, ela vai ser mais pro quente ou mais pro frio? Ou você pode usar as duas cores porque você é uma pessoa mais neutra. Já que eu sou uma pessoa de pele fria, eu posso usar tons quentes? Poder você pode, amor, a gente pode tudo nessa vida. Porém, não vai ficar harmonioso. Porque o fundo da sua pele é frio. Quando você jogar uma cor quente, vai estourar. Não vai ficar harmônico. A maquiagem não vai harmonizar. E aí é quando dá aquele aspecto que você tá envelhecida. Que a maquiagem que você fez, às vezes, naquele casamento não ficou bem feita, né? Você tem vontade de tirar a maquiagem, quando você vê na foto, você vê que não ficou positiva, ou por isso te causa, às vezes, um desânimo de você usar a maquiagem. É quando você pinta o seu cabelo de loiro e você parece mais velha do que você realmente é. Você fica com mais olheira, você fica com mais ruga. É porque o subtom da cor da tinta do seu cabelo tá errado. E também da sua maquiagem, tá? Então, a gente precisa ter clareza. E aí, não é tão fácil esse teste, tá? No curso, eu vou ensinar você a fazer o teste para você definir se você é fria, se você é neutra ou se você é quente. E tudo isso com o meu acompanhamento, tá? É um curso online, gente, mas é um curso com uma mentoria, com uma consultoria visagista minha lá em tempo real no grupo. Então, tem as aulas gravadas, tem as aulas tira dúvidas uma vez por mês e tem a minha mentoria no grupo do Telegram para que vocês façam os testes e eu verifique. Sim, você é uma pele fria. Sim, você é uma pele quente, né? Sim, você é uma pele neutra, né? Então, todos esses testes são feitos lá com fotos, com tudo, lá no grupo do Telegram que eu acompanho cada aluna, tá bom? Então, as pessoas de pele fria, elas podem usar acessórios que puxem mais para o tom prateado, tá? E as pessoas de pele quente, elas vão poder usar essa questão dos tons dourados. E existem as pessoas, né? Como aqui no Brasil a gente tem muita miscigenação, então
né, miscigenação, então, assim, várias, né, eu, por exemplo, tenho uma mistura de índio com português, com libanês, com negro, então essa mistura também vai alterando o nosso subtom e o nosso tom de pele. Então, eu sou uma pessoa neutra, então eu fico bem tanto com acessórios prateados, quanto com acessórios dourados, porque eu tenho pele neutra, tá? Isso feito em teste. E isso também vai me ajudar na questão do meu cabelo, tá bom? Porém, a minha paleta é uma paleta quente, é uma paleta outono. Então, perceba que não é tão simplesinho que nem você pega na internet as regras prontas, não é bem assim. Por isso que o visagismo entra. Porque é muito importante você entender características dos seus temperamentos, suas características específicas. Lembrando, gente, que a teoria, né, das cores aí, todo esse estudo, ele é muito antigo, né? Vem lá do Isaac Newton, há muito tempo atrás, né? Então, assim, toda essa questão, ela é muito profunda, tá? Ela é muito profunda. Ela requer, assim, vários níveis de estudo, vários níveis de busca. E o desenvolvimento das paletas de cores foi feito nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos não tem variação de tons de pele, subtons, mas não tanto quanto aqui no Brasil. Então não dá para simplesmente a gente pegar a regra que tem lá e aplicar 100% numa brasileira, tá bom? A gente tem que adaptar. Por isso que no curso tem a consultoria, pra eu poder esclarecer com vocês. Então não dá para dizer assim, a regra é essa, tal e tal. Não dá. Para o Brasil, não tem como. Nós somos mulheres que temos, sim, muitas variações. E vocês vão ver isso aqui, tá bom? A Renê colocou, já quero o curso. Gente, o curso vai entrar em Black Friday no dia 11/11 de 2022 agora. Com mais de 50% de desconto. Então, vocês fiquem ligadas, porque eu vou abrir, eu acho que vai dar quase 70% de desconto, tá? Preciso confirmar com a minha equipe. Mas eu acho que é 70% de desconto. Vai dar menos vai, uma progressiva, mais ou menos. Vai dar bem menos que uma progressiva. Então, já vai tendo uma noção, né, pra quem faz progressiva aí, de quanto vai sair o curso. Então, você fica ligada. Vai ser aberto o carrinho dia 11/11, tá? Então, 11/11 o carrinho vai ser aberto pra você colocar a sua vaga, já começar o curso imediatamente. E a consultoria... Então, você comprou o curso, já começa, já tem acesso à minha consultoria. É assim, tudo imediato. Pra mim, voltou aí? Voltou, gente? Tá dado o curso, a Renê colocou. Tá dado mesmo. Isso aqui é Black Friday, filha. Eu não faço Black Friday em Gana, não. É Black Friday mesmo. Que entre os íntimos é conhecido como Blackjack, que é a minha Black Friday antecipada, né? Voltou. Obrigada, Renê. Bora pro próximo aqui, então, gente. O próximo tópico que a gente vai ver, então a gente já falou da pele, né? Agora vamos ver analisando. Então aqui do lado esquerdo da tela de vocês, eu tenho uma pele fria. Na ponta eu tenho uma pele quente e não é necessariamente que a pessoa seja morena ou que a pessoa seja negra ou preta, né, gente? Que ela vai ter pele quente. Dentro, isso é muito importante, tem lá no curso, para quem é oriental, por exemplo, para quem é preta, né, negra, lá no curso tem todas as nuances para cada tom de pele. Então, digamos aqui, ó, que a gente tem um tom claro, claríssimo, né, que é essa primeira pele, um tom claríssimo, que é o tom branco, né, um tom aí médio, né, que é uma mistura aí, que seria o amarelo, mais ou menos, né, e aí a gente tem um tom mais pro escuro, que seria a última pele. E aí a gente vai pro subtom. Então, o primeiro subtom aqui da esquerda da tela é frio, o do meio é quente e o da ponta o do meio é neutro e o da ponta é quente. Porém, se você é negra, né, se você tem pele preta, se você é preta, né, negra, gente, desculpa aí, né, se eu tô falando, não quero ofender ninguém, mas você vai ter lá no curso que você vai ver que você pode ter a pele nesse tom e ser fria. Então, não é que toda mulher que é morena, que é negra, que tem, né, que toda mulher preta, por exemplo, ela vai ser subtom quente. Não. Mesma coisa as orientais, tá? Então, o curso tem para todos os tons de pele. O curso é bem globalizado.
abrange todo mundo. Por quê? Porque eu estudo do visagismo e da personalização da consultoria em um curso. Imagina você, não posso pagar uma consultoria com a Jaque, mas você pode fazer meu curso, né? Que tá realmente dado, como disse a Renê aqui, tá bom? A Renê é minha aluna de outros cursos, então ela sabe que eu entrego bastante conteúdo. Não nego conteúdo de jeito nenhum, tá? Então, gente, eu sou uma professora bem atenciosa, respondo todo mundo, sou bem presente. A Renê pode até falar, depois você comenta aí, Renê, que a Renê faz o meu curso de análise facial. Então, o que acontece? Quando a gente tem uma pele, né? Então, por exemplo, já dá pra ver. Imagina essa pessoa aqui da esquerda, com esse subtom de pele frio, com esses acessórios, ela vai ficar muito harmoniosa, vai ficar bonita, né? O acessório, ele vai fazer parte do conjunto. Lembra da aula de ontem? Que eu falei que o conjunto todo, ele entra em harmonia, que ele traz uma beleza natural, né? Isso não é gostoso da gente ver? Né? Quando a gente tá vestida, que você sente assim, que a sua roupa, o seu cabelo, a sua maquiagem, tudo tá em harmonia. Eu falei isso ontem, né? Então, o acessório prata vai trazer isso pra ela. Já essa pessoa aqui do meio, ela pode tanto usar só prata, só dourado, ou mesclar, né? Usar, né, o prata e dourado, o brinco prata e dourado junto, misturar os dois. Por quê? Porque ela tem pele neutra, tá? A mesma coisa a mulher que a gente tem aqui com o subtom quente, né? Esse prata não vai favorecer, ele vai se destacar de uma forma negativa. Ele não vai favorecer a beleza da mulher. E o visagismo, ele busca favorecer a nossa beleza. A coloração pessoal, ela vai trazer isso. Então, a gente vai ter aqui uma mulher que, quando ela colocar um acessório dourado, vai favorecer ela ainda mais. Né? A Renê colocou. É o meu caso, sou negra e meu subtom de pele é frio. Perfeito, Renê. Então, isso é importante entender, né? Então, a Renê, né, inclusive mora na Angola e tá falando aqui, ó. Sou negra e meu subtom de pele é frio. Excelente. Então, tudo bem, gente? Dúvidas até aqui? Vão mandando as dúvidas aí, tá? É porque tem bastante conteúdo. Eu quero dar tudo hoje. Bora. O próximo ponto que a gente vai abordar no curso, tá? Que é muito relevante para vocês aí terem essa clareza da importância. Contraste pessoal. Já que, o que é esse contraste pessoal? O que ele vai fazer pela minha vida? Tudo. Porque o contraste pessoal, por exemplo, junto com o seu subtom, percebe que eu tô vindo numa escalada, né? Eu comecei com o subtom de pele, que é assim que é a minha metodologia, né? Então, a Renê falou que eu sou muito atenciosa, que ela faz os meus cursos. Obrigada, Renê. Um beijo pra você. Beijo pra Vilma. Um beijo pra todo mundo que colocou. A Renê colocou, Jaque, sanguinha, kkkk. Por que você falou isso? Eu sou sanguínea mesmo, mas por que você falou isso agora? Quero saber. Fiquei curiosa. O que acontece, gente? Então, vocês percebem que eu vim com subtom de pele. Tem uma sequência. No curso, você vai ter essa sequência pra se analisar. Porque você vai pegando conteúdo solto na internet e tu fica, ai meu Deus, tu não sabe nada. Fica perdida. Então, tem que ter uma sequência na coloração pessoal online, né? Pra gente poder chegar nesse resultado. Então, a gente já viu o subtom de pele. Aí a gente já definiu se o subtom é quente. O primeiro tom, né? Se o seu tom de pele é claro, é médio ou escuro. E se você tem um subtom quente, neutro ou frio. Então, ok. Agora, nós vamos pro contraste. O que é o contraste? O contraste pessoal, ele vai vir na roupa, mas a gente define ele no rosto. Por isso que eu falo, gente, visagismo é tudo. Visagismo é tudo, porque é através do nosso rosto que a gente vai definir todo o resto. Né? O contraste, ele tá muito ligado com a questão da nossa sobrancelha, com a questão do nosso tom de cabelo, dos nossos cílios, da cor dos nossos olhos, em relação ao tom da nossa pele, tá? Então, a gente vai fazer essa análise somente focando do pescoço pra cima. Então, onde a gente vai ver o contraste? Porque, por exemplo, se você... Eu vou explicar. Eu vou tirar um pouquinho aqui a tela pra vocês verem quem tá no ao vivo aqui. Então, nós vamos ter aqui a escala de cinza, que a gente chama, tá? A escala de cinza. O que acontece? Tem um teste que é feito lá dentro do curso pra gente encontrar o seu real contraste. Hoje, se você for na internet, tem um monte de gente te ensinando a fazer teste de contraste.
Só que você muito provavelmente já mexeu na sua sobrancelha, né? Já ou pintou a sobrancelha, ou já fez rena, ou já fez algum procedimento estético, já coloriu várias vezes o seu cabelo, né? Você já passou por muitas alterações. No curso, eu vou te ajudar a descobrir o seu real contraste de pele. O seu real contraste. Seu contraste original. Para a partir dele, você conseguir trabalhar as nuances aí, seja na sua vestimenta, seja no seu tom de cabelo, nas cores da sua roupa, mas o seu contraste original. Então, imagina que o contraste a gente sempre vai medir pela escala de cinza. De cinzas, né? O que é? Nada mais é do tom mais pro branco até pro tom mais escuro, pro preto, tá? Então, na primeira foto da esquerda, o que vocês vão ver? Que a sobrancelha dela, e por isso que tá tudo em preto e branco, tá? Pra gente ver o contraste mesmo. A sobrancelha, né, em relação aos olhos, em relação à pele, o tom de cabelo, não tem um contraste muito alto. Tá muito próximo ali, né? Então, olha onde tá a marcação. Imagina que cada retângulozinho desse é como se fosse uma tonalidade da sua pele, digamos assim, no contraste da escala de cinza, tá? É complexo? Não dá tudo pra eu explicar numa live, mas no curso você vai aprender certinho, tá? É porque, gente, ainda tem que falar de paleta de cores. É muita coisa pra uma live só. Mas pra você entendendo aqui. Então, ela tá com baixo contraste. O que é baixo contraste, Jaque? Ela não tem muito contraste entre a sobrancelha, a cor dos olhos e o cabelo em relação ao tom de pele, certo? A gente vai para a escala do meio. Ela já tem um médio contraste. Você já vê que o cabelo se sobressai um pouco mais em relação ao tom da pele e em relação à cor dos olhos, né? O tom da sobrancelha, etc, tá? Então, tu vai ver que ela tá na escala de cinza no meio aqui. Tem um teste certinho que a gente faz lá no curso. Tudo tem teste lá, gente. E eu avalio a foto de todo mundo pra gente chegar no resultado certo. Você vai ter a minha consultoria e meu acompanhamento, tá? E aí, por último, a gente vai ter uma escala em que ela tem alto contraste. Ou seja, o que é o alto contraste? Em relação ao cabelo e a sobrancelha, a cor dos olhos dela, é muito mais escuro do que o tom de pele dela. Você consegue ver. Olha o tom que o cabelo dela tá atingindo, que é um nível de preto. E olha como a pele dela é bem mais clara, tá? O que isso vai te ajudar? A saber qual é a cor certa do cabelo que você deve usar. Se você é uma pessoa de baixo contraste e você joga um cabelo preto, por exemplo, já que vai ficar bonito, depende. Tudo depende. Depende da tua paleta de cores, né? No caso aqui, a paleta dela, da Anne Hathaway, se eu não me engano, essa atriz, ela é inverno. Então, esse contraste é interessante. Mas entenda que o que o povo te passa, que é tudo muito simples, é fácil de você fazer sua coloração pessoal, não é. Por isso que você precisa de um especialista, não só de um curso, mas um especialista te acompanhando e te apoiando. Porque não é tão fácil assim. É muito fácil de você fazer confusão e de você errar no seu contraste pessoal, né? Se você, por exemplo, a primeira atriz, eu esqueci, eu sei que ela fez, se alguém lembrar do nome dela, ela fez o filme da Marvel lá, é o Iron Man, né? O Homem de Ferro. Então, o contraste de pele dela, se ela colocar alto contraste, fica gritante, porque ela tem uma pele num tom mais suave. Se eu não me engano, a paleta dela é verão. É uma paleta fria, porém com nuances bem leves. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando vai criar o seu contraste pessoal. Eu sou uma pessoa de médio a alto contraste. Então, como o meu subtom de pele ele é neutro, eu também tenho características de um contraste médio. Então, eu posso usar o meu cabelo escuro, que eu vou chegando no meio termo, porque minha paleta também é outono. Então, é muitos detalhes que você tem que ver. Então, eu quero te tirar aí esse tabu de que é super simples. Se eu for na internet, eu aprendo a fazer. Na internet tem muita dica excelente. Isso é fato. Você consegue aprender muita coisa. Mas aplicar em você é outra coisa. Aplicar em você é outra coisa.
Por isso que no curso você tem as aulas e tem a minha consultoria lá no grupo também. Para você entender, porque você vai ter que saber suas características faciais, entender sobre você mesma. E aí também é um processo de autoconhecimento, né? Gwyneth Paltrow, é essa mesmo. Obrigada, Renê. Certo, gente? Então, você vai ter que saber aí se você tem baixo contraste, você vai definir a questão, por exemplo, do design da sua sobrancelha. Eu ajudo isso no grupo também, a você saber qual é o melhor design para sua sobrancelha, né? Deixar em que tom vai ficar, se vai ficar claro, se vai ficar médio, se vai ficar escuro. Tudo isso por essa escala de cinza aqui, que é o teu contraste. Aí vamos para um exemplo. Então, aqui, ó, a gente tem uma pessoa na esquerda de baixo contraste, a gente tem no meio uma pessoa de médio contraste e na ponta uma pessoa de alto contraste. Então, tá vendo que a gente tá vindo numa sequência. Então, a gente começou lá atrás com tom de pele, com subtom de pele. Eu mostrei pra vocês a escala de cinza, pra vocês saberem de onde a gente vai tirar esse resultado aqui. Baixo, médio e escuro. Lá no curso tem o passo a passo e vocês vão fazendo os testes e me mandando no grupo e eu vou avaliando junto com vocês, tá? Então, o que significa o baixo contraste em todos os sentidos? Eu já falei lá na explicação que eu acabei de dar, mas agora eu vou mostrar pra vocês. Então, olha só, o tom de cabelo dela, né, esse tom de loiro, a sobrancelha, os olhos em si, eles estão muito próximos ao tom de pele dela, então tá baixo o contraste. Então, a estampa que ela vai usar também não é só o tom do cabelo dela, não é só a maquiagem. Você percebe que a maquiagem dela também, todas estão com uma maquiagem neutra, então não dá muito pra gente avaliar a questão da maquiagem. Mas você percebe que o tom da roupa dela é uma nuance, por exemplo, tá muito mais clara do que o meu tom de roxo e lilás. Olha como tá um lavanda bem clarinho, porque a paleta dela é um verão, é um tom bem suave, ele é frio e bem clarinho. E olha como as estampas não tem tanta cor de impacto, são cores mais, digamos assim, apagadas, com menos volume de luz, né? Isso é muito importante da gente entender. Da mesma forma, para harmonizar isso no cabelo, até o iluminador que você vai usar, a cor do esmalte que você vai usar. Então, perceba, dentro dessas estampas que estão aí, gente, ela poderia, no curso você vai aprender isso, no curso Poder da Imagem, você vai poder pegar, por exemplo, essas cores aqui e usar uma dessas cores aqui que tem na paleta de baixo contraste, se você for baixo contraste, como esmalte, como acessório, como, né, vestimenta, enfim, como batom, como blush, entendeu? Então, você vai seguir isso aí, porque você já sabe que você tem essas características de baixo contraste. E principalmente no cabelo, na maquiagem, na sobrancelha, tá? Agora, nós vamos aqui para o médio contraste. Você já percebe que no médio contraste, as cores, elas têm uma saturação maior. O que é saturação? A cor tem uma vibração maior, né? Você já consegue ter um impacto da cor diferente. Percebam como é a estampa do baixo e percebam qual é a estampa do médio. Então, ó, o tom de cabelo dela em relação ao tom de pele dela, ele tem um contraste um pouco mais acima, né? Ele tem um contraste um pouco mais quente e um pouco mais acima. Você consegue, por isso que a gente tá vendo médio contraste. E as estampas dela já tem uma nuance com mais intensidade também, né? Isso, por exemplo, se você pegar a cor do batom dela, tá bem na cor da estampa aqui, nesse tom mais terra, mais avermelhado aí, tá? A cor da sombra tá nesse tom de marrom mais escuro, né? O tom do blush também. Então, olha como a gente vai vendo a harmonização na maquiagem. Vocês estão conseguindo visualizar o que eu tô falando? Deixa eu falar aqui com o povo que tá ao vivo. Depois, tudo isso eu vou dar uma geral, além do e-book que vocês vão receber no grupo do WhatsApp. Tem que entrar no grupo do WhatsApp, o link tá nos stories, para receber o e-book. Eu vou trocar essa ideia com vocês. Vocês estão conseguindo visualizar o que eu tô falando pra vocês, gente? Tá ficando claro? Não se preocupem, porque lá no curso vai ter todos os testes pra vocês chegarem qual é a paleta ideal. Mas vocês conseguiram ver o baixo, o médio e agora a gente vai pro alto. A Renê escreveu, sim, tá bem explicadinho. Legal, Renê, obrigada pelo feedback. Então, vamos lá.
Agora, a gente tem um alto contraste. Olha o tom da sobrancelha dela e o tom do cabelo em relação ao tom da pele. Tá alto contraste. Claro, gente, que esse teste deve ser feito sem maquiagem. Todas elas estão maquiadas, mas aqui para exemplificar para vocês. Então, percebam que ela tá de preto. É aquela história, né? Todo mundo pode usar preto? Não, não é todo mundo que pode, né? Porque, por exemplo, se aqui tem baixo contraste, usar um tom de preto desse, vai pesar muito na imagem dela. Mas a gente tem como camuflar esse preto com acessórios, né? Atenuando o impacto do preto, né? No caso de uma pessoa de baixo, de médio contraste, principalmente de baixo, né? Não precisa ser um preto tão intenso, pode ser um cinza chumbo, né? Então a gente tem todo esse equilíbrio e tudo isso vocês vão aprender. A gente tem como usar uma determinada cor, equilibrar na maquiagem também, vai precisar reforçar mais a maquiagem para buscar esse equilíbrio. Então, tudo é um estudo, tá? Não é simplesmente pegar, aplicar, pronto, minha paleta é essa e acabou. Não é assim não, tá? Então, existe todo esse contexto, certo? Então, a gente percebe que, olha como ela já passa uma margem de imponência, né? Esse alto contraste, o tom de preto e branco ficam muito mais harmônicos para ela, tá? Essa atriz, ela fez Top Gun, tá? É o último do Tom Cruise, o último filme. E aí, todas elas estão na paleta correta, no contraste correto, tá? Então, a primeira atriz está no contraste certo, que é baixo contraste. A atriz do meio tá no médio contraste, tá perfeito. E ela tá no alto contraste, que ela é alto contraste. Então, cada uma tá certinha, tá? Só que como elas são atrizes, elas vão mudando de acordo com os papéis, os personagens, etc, tá? Então, pro filme Top Gun, essa atriz aqui da direita, que eu esqueci o nome, pessoa, coloca atriz e não sabe o nome, gente. Sanguínea, tenho dessas. Eles clarearam o cabelo dela, que é possível dentro da sua paleta, né? Dentro da paleta dela de tons, né? Ela tem tons frios, então eles foram clareando o cabelo. Só que eles esquentaram, porque no filme se passa numa praia, né? E tem uma série de questões e tal. Não, a Renée é ótima, que ela sabe todos. Jennifer Connelly, essa mesmo. Essa aqui da direita. E aí, ela ficou... tiveram que reforçar muito a maquiagem dela para deixar ela com um ar mais bronzeado, porque ela tem um tom de pele frio. A paleta dela é inverno, tá? A paleta do meio é outono, tá? E a paleta dela é inverno. Então, no filme, eles tiveram que caprichar na maquiagem para neutralizar os impactos do cabelo, que ficou num tom caramelo, tá? Pra quem é de Hollywood, gente, a pessoa pode fazer qualquer coisa porque ela tá lá no filme. Mas pra você, minha querida, isso não é legal. Se você errar no seu subtom de pele, no seu contraste, errar no seu cabelo, a sua imagem não vai ficar favorecida. Primeiro porque muitos dias pode ser que você não use maquiagem, pode ser que a sua roupa não esteja adequada. Então isso tudo vai passar um aspecto de uma pessoa mais velha, vai ressaltar linhas, marcas de expressão, manchas na sua pele e além disso vai te causar um impacto psicológico emocional negativo. Você vai se olhar e não vai se sentir bonita, porque a cor não está de acordo com as características do seu temperamento, da sua personalidade, não está passando aquilo que você realmente é. Por isso que é importante você entender tudo isso, tá? Bora. E aí sim, gente, agora a gente vai chegar na questão da paleta de cores. Aqui, obviamente, é um resumo, vai ter o e-book lá falando pra vocês. Então, chama método sazonal, né? Porque trabalha as 4 estações do ano, né? Verão, primavera, outono e inverno. Sendo que as estações quentes, tá? Que tem as paletas de cores quentes, que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos, é o outono e a primavera. Sim, é o contrário, tá? E as paletas de cores frias é o inverno e o verão, tá? Essa é a primeira coisa. Dentro disso, depois foi desenvolvido o método sazonal expandido, em que a gente tem aí uma expansão dessas cores expandidas aí, onde você vai ter 12 cartelas, né? Então, dentro do verão, você vai ter verão suave, verão intenso, e aí vai ter várias coisas, verão puro, e assim com os outros. Não vai dar para falar sobre todos aqui, então eu trouxe os 4 principais, tá bom? No e-book eu vou detalhar mais isso,
tá? Aqui, gente, é um norte só pra vocês, mas isso aqui não define 100% nada se não for feitos os outros testes, tá? E lá dentro da plataforma do curso tem um mecanismo online que a gente faz 100% assertivo, que vai dar a sua paleta exata dentro dessas 12 paletas de cores, tá bom? E lá no curso eu também faço associação com os temperamentos, tá? Então, lá você vai colocar sua foto, você vai passar por todo um processo lá, que tem todo o passo a passo, e vai te dar a tua cartela exata, com todas as informações aí da sua cartela de cores, da sua paleta de cores. Então, as pessoas que têm o verão, né, gente, elas têm uma tonalidade de pele mais fria, tá? Eu vou tirar um pouquinho aqui para vocês visualizarem um pouco melhor. Então, elas têm uma tonalidade de pele fria, um subtom de pele frio, né? A temperatura é fria. A profundidade da cor, o que é a profundidade? O tom, né? Quanto aquela cor é mais clara ou mais escura. Ela tá mais ou menos ali no neutro, tá? Por isso que eu falei pra vocês, vejam que a cartela, né? As cores, elas não têm tanta intensidade na cor. Então, ela é neutra. E aí, em termos de intensidade, o que é intensidade? O brilho, vivacidade da cor. Ela é mais opaca. Eu falei até quando eu estava explicando o caso do contraste pessoal, tá? E aí, os tons de cabelo, eles podem ser de um louro claro a um louro escuro, um louro médio, tá? Mas isso varia aqui no Brasil também, tá bom? A cor dos olhos, né? Eles vão do azul, do avelã, até os tons de cinza. Mas aqui no Brasil, muitas mulheres com os olhos escuros, pretos, também podem ter essas características de paleta verão. Depende, por conta da nossa miscigenação, tá? E aí tem o que seriam os tons de base aí de uma pessoa de pele de paleta verão. Mas isso também se aplicaria para uma pessoa de pele negra, tá? E aí, ali em cima, ó, no canto direito, tem as principais cores. O tom de rosa mais indicado, de azul, de amarelo, de verde, que são as cores candy colors, né? Que a gente chama, que harmonizam bem com essa questão da paleta do verão, tá? No e-book vai ter mais explicação. Para você baixar o e-book, clica no link dos stories, que você vai lá pro grupo e lá você recebe o e-book. Então, perceba que essa paleta de cores você pode aplicar para o seu esmalte, os seus acessórios, bolsa, sapato, brinco, tudo, para sua roupa, pro lápis do olho que você vai usar, pra sombra que você vai usar, pro batom que você vai usar, pro blush que você vai usar, tá tudo aqui a informação. E aí, o que a gente tem? Os menos indicados. Não é que você não possa usar, mas eles têm um contraste, uma intensidade maior. Então, vão sobressair o tom da sua pele, tá? Certo? Entendido? Vamos ver o que vocês estão comentando aí. Vão colocando as dúvidas de vocês. Se vocês forem tendo dúvidas, coloquem aí pra mim, tá? Ainda dentro da paleta dos tons, do subtom de pele frio, tá bom? Dentro ainda da paleta do subtom de pele frio, vocês já vão ver um outro extremo, né? Que é a paleta inverno, que também tem suas subdivisões, mas aqui eu trouxe só a principal para vocês terem uma noção, tá bom? Porque senão ia muito tempo aqui, quanto tempo a gente já tá de live. Aí, ó. Não ia dar tempo de eu falar tudo para vocês aqui. Então, o que a gente vai ter aqui? De novo, o que nós vamos trabalhar dentro dessa paleta? Quais são os principais pontos que a gente tem que analisar? A temperatura, né? Ou seja, o subtom de pele, o tom das cores, né? A temperatura das cores é uma cor fria, são cores frias. Então, existe sim os tons, ó, olha lá em cima à direita, você vai ver a mesma coisa. Olha o tom de rosa, como é totalmente diferente da paleta verão. Olha o tom de verde, olha o tom do azul, olha o tom do vermelho, como é completamente diferente. Olha os tons de base aqui da direita, os tons de pele, né? Aqui tem os exemplos de algumas atrizes. Lá no e-book que vocês vão baixar no link dos stories, lá no grupo, vocês vão conseguir visualizar melhor. Então, os tons do cabelo, eles podem variar tanto do preto, os tons de castanho, até aquele tom
de loiro quase branco, quase acinzentado, tá? Aí a cor dos olhos é o preto, os tons de castanho, e os tons de avelã também. Aí a profundidade da cor, né? O quanto que essa cor ela é mais aberta, essa cor é mais fechada, é uma característica de uma cor mais fechada, mais escura, tá? Por exemplo, aqui, esse tom do meu blazer, ele é um tom frio, tá? Ele é um tom frio. Então, ele tem essa característica, pode perceber a diferença. Ambas as cores estão dentro da paleta dos tons roxos e lilás, mas olha a diferença desse tom para esse. Então, ele é um tom frio, tanto que ele tá aqui nessa paleta aqui, tá? Em relação à intensidade da cor, né? É uma cor, muita gente se engana, né? Pensa que o inverno tem cores apagadas. Ao contrário, gente, o inverno tem cores muito intensas. Então, o vermelho é bem intenso, é um vinho, né? O roxo. Então, a exemplo desse aqui, são cores muito intensas, muito marcantes. E aí, os menos indicados são os tons quentes, né? Que são muito opostos, tá? E aí vocês veem, né? Exemplo de uma pessoa oriental, exemplo de uma pessoa de tom de pele claro, exemplo de uma pessoa de pele negra também, tá? A gente consegue ver. Tudo bem, gente? É bastante informação, né? Vocês viram que é bastante informação? Tem que fazer o curso, porque não dá, gente, só para você ficar acompanhando. Então, eventualmente, a gente faz um post, eu também faço, né, dando dicas e tal. Mas não é a mesma coisa de você seguir todo o processo da coloração pessoal, tá? Então, vão tendo dúvidas, vão colocando aqui. Daqui a pouco a gente vai ter nossa análise ao vivo. Eu não vou analisar paleta de cores, eu não tenho como fazer isso, tá? Vou dar algumas orientações daquilo que eu consegui visualizar, tá? Porque tem que fazer todos os testes certinho, como tem lá dentro do curso, tá? E lá no curso, como eu falei, tem uma ferramenta que vai te dar, você vai colocar sua foto, que vai ter todas as orientações certinho, e vai sair sua paleta de cores, inverno intenso, verão suave, vai ter tudo lá, tá? Com o meu acompanhamento também. Mas vocês viram que pra gente chegar na paleta de cores, a gente teve que passar por tom de pele, temperatura de pele, né? Quente, neutra ou fria, contraste, e aí a gente chegou aqui na paleta. É muito mais que isso, mas aqui a gente já só pra vocês terem uma ideia, tá? Pra vocês já irem visualizando, tendo mais clareza também na hora de vocês analisarem a si mesmas. Bora. A próxima paleta que a gente vai analisar, que é muito próximo, né? Até, apesar de ser oposta em termos de temperatura, é a paleta outono, tá? Lembrando que eu tô trabalhando somente com as quatro estações e não com as subdivisões. São só as 4 estações, tá? As subdivisões a gente vê isso lá dentro do curso, né? Porque tem vários tons, né? Dentro do outono tem várias paletas, tá? Então, vamos lá. O que a gente vai levar em consideração aqui? A gente vai levar em consideração a temperatura. Pessoas que são outono têm a temperatura e as cores quentes, tá? Todos os tons de marrons aí, os tons de oliva, os tons de verde, tem essas características, não só essas cores, né? Percebam as 4 principais cores de destaque. O tom terra, o tom do verde, como já é totalmente diferente, né? Um verde meio azulado, o tom do azul ali. O tom do amarelo, que é mais pro mostardo. O tom do verde também, que é um verde mais militar, tá? E aí, a gente vai ter aqui a profundidade, né? Qual é a profundidade do outono? Ele varia entre o claro e as cores também escuras, né? Vivacidade. O outono tem um meio termo entre os dois, digamos assim. Vocês podem ver por essa barra aqui de cores, tá? Podem ver que as cores que eu estou usando são as cores da minha paleta, eu sou outono. Elas estão muito mais próximas dos tons de outono, tá? Se vocês compararem meu esmalte, o macacão, o blazer e o fundo até aqui da luz, tá bom? E a intensidade do outono, ele não tem tanta vivacidade, é um pouco mais opaco, né? Dentro disso, tá? E os tons menos indicados são as cores frias, né? Porque o outono
é um tom quente. Então, aqui a gente tem um exemplo de uma pessoa com tom de pele, pessoas negras, pessoas de tom claro e assim sucessivamente. E vamos para a última paleta. Calma, fica até o final que eu ainda vou fazer aqui a consultoria ao vivo. Peraí. Que é a paleta da primavera, que é a última paleta do tom quente, né? Então, outono é quente e primavera é quente também. Só que a primavera tem tons mais suaves do que o outono, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? Ah, gente, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de falar. Pera. O outono, o tom dos cabelos, né? Geralmente eles têm tons de mel, amêndoa, chocolate, né? Ele passa aí por os tons mais dourados, assim, do cabelo, né? Natural, a gente tá falando dos fios naturais, tá? Mas que também na hora de você fazer uma consultoria visagista, ele vai trabalhar essa questão, né? A cor dos olhos varia de verde, amarelo, tons de castanho, tons de azul, né? Então, esqueci de falar isso. Bora então voltar aqui para a paleta primavera. Gente, vão colocando as dúvidas aí para eu ir vendo e ajudando vocês, né? Então, a paleta primavera, a gente vai ter os tons de vermelho que existem nas outras paletas, tá? Mas, quando eu falo cabelos, são os cabelos naturais, que a pessoa já nasceu com ele, tá? Os tons mais avermelhados, um pouco mais suaves, como vocês podem perceber, né? Os tons de castanho, de chocolate, né? Até chegar um castanho médio a escuro, por exemplo, tá? E a cor dos olhos também varia aí de um tom de mel, de castanho, verde e azul. Claro que aqui no Brasil é muito mais raro, então a gente fica muito mais na paleta dos olhos castanhos, tá? Dependendo da região, né? Porque na região sul a gente tem bastante pessoas com os olhos azuis e verdes. Tem no país inteiro, tá? Mas estou falando assim por região. A Beyoncé, por exemplo, ela é uma pele outonal, né? Um subtom de pele médio, né? E ela tem um subtom quente de pele, tá? Então, o que a gente vai ver na temperatura da primavera, que é importante? Vão mandando aí as perguntas para eu ir respondendo para vocês. A gente tem uma temperatura que é quente, já falei, né? A profundidade, ela fica entre o claro e o escuro, ela fica no meio termo. Vocês podem ver, né? São cores vibrantes, são cores alegres, tá? E a intensidade da paleta é viva, né? Então, olha o tom do verde, né? Esse verde... eu esqueci o nome que deram para esse verde agora na moda. Olha, hoje a pessoa tá esquecida. Mas esse tom de verde, né, que tem essa vibração de vivacidade, né, que todo mundo tá usando agora, né, que antigamente era chamado de verde bandeira, mas agora não é mais esse nome, eu acho que é verde Balenciaga, alguma coisa assim, fugiu o nome da cabeça. E aí o tom de laranja também, o tom do rosé, que é um coral, tá vendo? Então já é uma outra pegada, né, já é um outro, lembra muito praia, a paleta primavera. Ela traz muito isso, né? Tanto na maquiagem, quanto na sombra, nos esmaltes, ela traz essa vivacidade, tá? E os tons menos indicados são paletas de cinza, cores frias, tá? Que a gente não deve usar, tá bom? Gente, dúvidas, milhares, né? É normal, tá? Com essa aula, gente, eu quis trazer, elucidar pra vocês que existe todo um processo pra gente encontrar nossas paletas de cores. Claro que lá no e-book eu vou colocar mais detalhes pra você conseguir se guiar, né? Aí em relação à sua paleta de cores. Mas uma coisa muito importante de você analisar é você ter clareza e saber... Não, o verde bandeira não é igual ao verde esmeralda, não. São tons diferentes, tá? São tons diferentes. Mas tem um nome desse verde agora atual na moda, aqui no ano de 2022. Depois eu lembro e posto. Uma coisa que é muito importante de você ter clareza é que, como eu falei pra vocês, isso também tem a ver com os temperamentos, né? Se a gente fala, por exemplo, da paleta dos tons quentes, eles geralmente estão ligados a temperamentos mais extrovertidos, como, por exemplo, os sanguíneos, né? Já os tons frios já estão ligados a temperamentos mais introvertidos, com exceção do inverno, que tem uma característica do temperamento mais colérico.
Mas a gente tem que analisar certinho e verificar todos esses detalhes com bastante critério e individualmente, como eu disse para vocês. No e-book vai ter mais informações para vocês. Aqui é para esclarecer para vocês que o processo de coloração pessoal, ele precisa sim de um acompanhamento. Vocês vão ter isso tudo no poder da imagem, tá? Então, para vocês baixarem o e-book, vocês entram nos stories, clicam lá no link, entram no grupo que no final de hoje vocês vão receber o e-book, no final de cada aula vocês vão receber. E dia 11/11, este curso vai estar em Black Friday mais barato do que uma progressiva, tá? Num cabelo curto. Então, como diz a Renê, vai estar dado. Então, você aproveita, já se prepara para isso. E o curso tem as aulas gravadas, tem consultoria em grupo uma vez por mês online ao vivo comigo, e fora as consultorias diárias que eu dou ali no grupo, no Telegram, tá? Os grupos são pequenos para você ter uma consultoria bem de perto comigo, tá? Então, você não pode pagar uma consultoria individual, vem fazer o curso Poder da Imagem que você vai ter ali uma consultoria em grupo, trocando experiência com outras pessoas, mas com uma experiência como se fosse individual, tá bom? Eu vou escolher agora uma pessoa, tá? Então, a primeira pessoa que falar eu quero, eu vou fazer uma análise aqui falando um pouco sobre o seu contraste de pele ou seu subtom de pele, o que eu consigo avaliar, que eu já consigo perceber aqui, tá bom? Então, a primeira pessoa, ó, a Sheila falou, foi a primeira, a Sheila foi rápida. Sheila, então já vou te chamar aqui pra você participar. Eu nunca te analisei, né, Sheila? Lembrando que a regra tem que ser uma pessoa que eu nunca fiz nenhuma análise aqui no meu Instagram, tá bom? Pra poder dar chance pra todo mundo, né, gente? Pra gente ser justas. Eu nunca te analisei, né, Sheila? Não, né? Então, beleza. Vou te chamar já. Para suas amigas, vamos fazer essa roda da gratidão girar, mandar esse conteúdo para a pessoa falar: olha aqui, minha filha, quanta informação, né, sobre essa cor. Tudo bem? Tudo bom, Sheila? Caraca, tudo Então, bom? vamos lá. Você tem alguma dúvida sobre a aula de hoje, antes de eu falar alguma coisa? O que você já identificou em você, que você sente que pode estar errando ou acertando, que você já queira assim falar? Então, Jaque, eu queria saber, assim, colocar, assim, sobre os temperamentos junto, tá? Por exemplo, a gente vê que eu te acompanho há um tempo já, e, por exemplo, se eu me identifico, não me identifico, porque eu não sei, nunca fiz análise, mas, por exemplo, se eu me identifico com o temperamento melancólico, certo? Ele tem a cartela mais para o verão, mas se a minha cartela pessoal for inverno, eu tenho que usar, eu quero usar mais a parte do melancólico ou eu posso usar a carta pessoal mais de inverno, com cores mais Depende. fortes? Depende do teu contraste pessoal, se ele vai ser claro, médio, escuro, porque são duas paletas extremas, né? Então, sim, no curso, não tem como eu te falar aqui, mas no curso a gente tem que avaliar tudo isso que eu ensinei hoje na live, né? Até a aula de temperamentos não vai ser hoje, então não vou me adentrar muito sobre isso, porque a gente vai ter uma aula só sobre os temperamentos, mas a gente vai ter que levar em consideração vários fatores, né? Então, teu subtom de pele, teu contraste pessoal, e aí dentro disso, adaptar a tua paleta, que eu chamo de personalizar a paleta. Todo mundo pode personalizar a sua paleta de acordo com o seu temperamento. Não quer dizer que você é uma pessoa que tem pele primavera, vai para uma pele inverno, para uma paleta inverno. Não, a gente vai adaptar dentro das características daquilo que você já tem, né? Mas eu não vou me adentrar muito nisso, tá? Que também não é um tema de hoje. Mas eu vou falar sobre a questão do seu contraste. Então, o que eu consigo ver? Hoje, o teu contraste, o teu tom de cabelo, em relação à tua pele, ele está acentuando mais a região dos teus olhos aqui embaixo. Então, o teu cabelo, ele está num tom que não é o mais adequado para a sua pele. Quando você pega sol, você fica com a pele... você pega, bronzeia rápido, você fica vermelha, como é que é? Não, eu fico pouco vermelha, mas não é aquela coisa de Você já vermelho, fica ficar morena, né? vermelhinha na bochecha, não. Então, por exemplo, você já tem características É, de uma pele mais quente, né? Então, o que acontece? Indo para essa questão de temperamento, por exemplo, se você usar um tom de cabelo assim escuro como o meu, não fica bom para você. Por quê? Porque o teu tom de pele, ele tá mais
claro, isso eu tô falando sem a gente ter feito todos os testes, tá? Então a gente precisa fazer. Tô falando assim de uma forma geral, do que eu tô te visualizando aqui. Precisa fazer os testes mesmo. Então, talvez um subtom, um tom de pele, um tom de cabelo mais puxando para um tom mais claro do que esse que você tá, mais para um subtom médio, vai trazer mais harmonia para o teu tom de pele. Vai trazer mais esse equilíbrio. Porque, como eu te falei, o tom do meu cabelo atual, ele tá totalmente frio. E quando a gente tem uma pele... Eu, por exemplo, eu tenho um subtom de pele neutra. Então, quando eu pego o sol, eu fico vermelha, camarão. E depois de 1, 2, 3 dias, eu começo a ficar morena. Vou ficar morena dali a uma semana. Aí eu começo a pegar cor e ficar morena. Mas eu não fico morena imediato. Então, eu consigo usar esse tom de preto. Então, o que que acontece? É o que eu falei da questão da cor, né? Então, às vezes, a gente quer, de repente, harmonizar alguma coisa no nosso rosto e acha que o problema pode estar em alguma área do nosso rosto, quando, na verdade, se a gente mudar o tom do cabelo, já vai dar uma iluminada no nosso rosto. A tua sobrancelha, ela tem procedimento? Ela é natural. Não. É Não, natural. mas É que isso, é mais tranquilo, todos baixinho. nós temos isso. Essas assimetrias. Estou perguntando pelo tom, né? Então, tu percebe, eu não tô muito, não tá com muita luz, mas eu acredito que o teu olho seja um chocolate, né? É um Ó, castanho já dá bem, para é um entender, castanho então, marrom, realmente, que tu assim. tem características. Isso é uma coisa muito interessante, tá, gente? Eu sempre falo, vou até tirar aqui os comentários para vocês verem. Eu sempre falo, ó, para a gente analisar nossa íris, tá? Então, lá no grupo, eu peço para as meninas baterem uma foto bem próxima com luz da íris, porque as nuances que a gente tem na íris, gente, vai determinar, por exemplo, os tons de iluminação do nosso cabelo. Vocês sabiam disso? Então, lá no curso eu ensino isso aí. Então, eu já consigo ver pelos teus olhos que eles são bem expressivos, são olhos muito bonitos, de uma pessoa muito aberta, comunicativa, doadora, já consigo ver essa questão, que eles têm, que dependendo do tom que a gente usar, eles vão ficar ainda mais claros do que eles já são. E fica muito legal. Desse chocolate, tu pode chegar. Gente, não é que vai ficar claríssimo, mas pode chegar num chocolate indo pro mel, em algumas nuances, dependendo da cor da luz ou do sol, pode até ficar meio esverdeado, então fica super legal. Por quê? Porque tá dentro da paleta dos tons quentes. Eu tô falando isso olhando ela aqui rapidamente. Não tá com a luz adequada, a gente não fez os testes certos, né? Então precisa fazer tudo isso. Outra característica, os teus lábios eles estão corados. Você passou alguma coisa ou é o tom dele natural? Só passei aquele Ah, tá. Você passou um hidratante com hidratante com cor. cor. Isso também é importante, tá, gente? Porque, por exemplo, mudando a nuance do cabelo dela, né? Esquentando esse tom, por exemplo, além dos olhos darem um aspecto mais claro, dar uma iluminada no rosto, até a boca, os lábios ficam um pouco mais rosadinhos. Olha as vantagens que tem da gente acertar, né? E também tem que ver, pegando a aula de ontem, não sei se você assistiu, acho que você estava na aula de ontem, né? Qual é o teu desejo de imagem? Isso. Uhum. Então, isso é uma coisa muito importante, porque tu me falou assim, pelo que eu entendi, tu quer transmitir, o que tu quer transmitir na tua imagem? Vamos pegar isso, que a cor impacta psicologicamente. Então, eu queria trazer mais, não vou dizer assim autoridade, todo mundo tá falando, trazer mais Tá, autoridade. O que que acontece? Eu sou maquiadora, mas eu quero ficar tá. mais para a parte da aula, né? Da aula, assim, tanto de automaquiagem como maquiagem profissional, dar mais aula. Então, eu queria passar essa imagem, tipo assim, mais instrutora do que, assim, aquela coisa de profissional que vai, Entendi. né, Bom, você está atender, falando por com a pessoa exemplo. certa, porque eu dei aula de maquiagem por muitos anos. E lá no curso, gente, também tem aula de automaquiagem, viu? Com visagismo. O curso vai ser ótimo para ti, porque você vai conseguir aplicar isso com as tuas clientes. Então, vai ser muito legal, vai agregar muito valor. O que que acontece? Às vezes a gente pensa que para passar autoridade a gente precisa estar com tons escuros. Realmente os tons escuros eles passam mais essa autoridade. Mas a maquiagem, né? Eu sou apaixonada por maquiagem. A maquiagem ela permite a gente essa flexibilização na nossa imagem, porque ela permite a gente trabalhar a criatividade, a gente trabalhar a nossa livre expressão, né?
Então, por exemplo, uma coisa que te conectaria muito com as alunas, no teu caso, eu tô te avaliando, mas, gente, de novo, eu não fiz o teste de Conella, ela não passou por todas as etapas que eu expliquei aqui na aula. Mas no caso dela, pelo que eu já pude ver aí da pupila dos olhos dela, né, do tom de pele dela e das informações que ela já me deu por cima, eu acredito que ela tem uma tendência a ter uma pele mais quente. Então, se de repente a gente trabalhar um pouco mais de luz no teu cabelo, né? Um pouco mais de nuances aí na tua maquiagem também, a gente pode ir para uma outra paleta que você nunca imaginou, né, gente? Porque a gente não tem só paleta de preto para trazer autoridade, né? Por exemplo, tons de marrom, eles trazem essa autoridade. Tons de verde oliva, que são verde militar, eles trazem essa autoridade. E são tons quentes, tá? Então, assim, por isso que é importante você participar, fazer o curso, para você entender a tua paleta. E é o que ela me falou, né? Eu posso ser outra paleta? Não precisa, desde que a gente entenda a nossa paleta e retire da nossa paleta o melhor que ela pode ter dentro de nós. É o que eu falo. Existe a nossa paleta, né? Digamos, já no meu caso, minha paleta. A minha paleta é outono. Dentro da paleta outono, eu tenho as cores que eu mais me identifico. Porque eu tenho. E aí a gente vai. Aí sim a gente vai para uma outra etapa, que é a etapa dos temperamentos. Então, eu tenho característica do temperamento sanguíneo e colérico, dominantes. Então, eu vou buscar essas cores que vão evidenciar mais esse temperamento. Ah, mas já que eu não tenho tanto esses, mas é o que eu quero evidenciar. Ótimo, a gente vai buscar essas cores dentro da tua paleta. Então, a gente vai ter a característica da personalidade do teu temperamento bem firmada em harmonia com a tua paleta de cores. Acho que essa seria a tua primeira pergunta, né? Isso, exatamente. Você poderia pegar de outro, né? Pegar E de não outro para precisa. trazer Tu tá vendo que uma vez para que a defina a tua imagem. paleta, tu pode usar o que tu já tem ao teu favor. Dentro da tua própria paleta vai ter lá todas as cores que tu precisa para trazer isso. Então, no teu caso, eu faria um trabalho de muito mais iluminação, de muito mais abertura para gerar uma conexão, para gerar uma interação maior em relação às tuas alunas. É, quando a gente fala de autoridade, é muito relativo, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar a imagem de uma advogada e de uma professora de maquiagem. As questões de autoridade, elas são diferentes, vocês percebem, gente? Tem tudo a ver com a aula que eu ensinei ontem. Então, dá para a gente trazer muito mais luminosidade, conexão com essas alunas, trazendo, sim, credibilidade, que é uma palavra legal para você trabalhar dentro do seu curso, né? Vendendo cursos, né? Que é o que você quer fazer como professora. Faz sentido para você? Sim, sim, totalmente. Totalmente. Você quer complementar com alguma É isso coisa? mesmo. Tem mais alguma dúvida? Não, era só acho que aí mesmo. Agora acompanhar os workshops Exatamente, dia para 11 do 11, a gente hein? fazer o Dia curso. 11 do 11, você entra que vai estar com preço excelente aí. Vamos trabalhar dentro do grupo lá para trabalhar essa tua imagem para ficar poderosérrima, ainda mais do que você já é, transmitindo tudo isso que eu já vi. Porque, gente, eu sou especialista em análise facial, né? Eu já fiz a análise dela, né? Não é o tema de hoje, mas a gente vê uma pessoa super aberta, comunicativa, integrativa, que tu já tem essa questão de transmitir a autoridade, essa seriedade, né? A gente precisa trazer mais esse teu outro lado também, que é de querer agregar valor na vida das pessoas, porque você é esse tipo de pessoa, não é? Exatamente. Então a gente precisa Exatamente. transmitir isso na tua imagem. Olha, gente, eu tenho tudo isso de conhecimento, eu tenho toda essa seriedade no meu trabalho, mas eu também sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que gosto de abraçar, né? Eu sou mãezona de todo mundo, pego todo mundo pela mão, são características que eu visualizo em você. Então, lá no curso, a gente vai conseguir juntas trazer essa imagem e mostrar essa imagem para o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Perfeito. E aí quero ver você Perfeito. bombando, a gente vai trocar um monte de figurinha, porque, né, é assim, eu falo, eu deixei de ser professora de maquiagem, mas assim, a maquiagem não sai da gente, gente. Eu acho que maquiagem é uma paixão, né? E como eu falo, é, na minha opinião, é a ferramenta mais instantânea para trabalhar nossa autoestima. É quando a gente se maquia, automaticamente a gente já está empoderada. Então, ensinar essa automaquiagem para as pessoas, com essa pegada aí de orientação da paleta de cores, vai ser, nossa, uma coisa muito diferente, né? Que muitas pessoas erram, né? E a gente, até maquiador erra, né? Então,
E por isso que é tão importante aplicar o visagismo. E achei muito legal, e isso é algo que eu vejo que você tem nas características do seu rosto, de você se preocupar com as características emocionais da pessoa, não. Mas e aí, se a pessoa for de um temperamento oposto, com o que eu preciso fazer? Isso é muito importante, é o mais importante de tudo. Então, excelente. Eu adorei fazer sua análise, espero que tenha agregado já essas dicas na sua vida, que já possa ter, né? Depois você faz uma maquiagem com os tons um pouco mais terrosos, um pouco mais quentes e me marca no meu Instagram, que eu quero ver como é que vai ficar, que eu tenho certeza que vai ficar top. Ai, que ótimo, Jaque. Eu que agradeço, tá, Jaque, pela, né, o análise toda aí. Eu tô Ah, te querida, acompanhando obrigada, sempre. viu? E muito obrigada. Gratidão. Um beijo grande. Você desliga aí para mim, você aperta o xizinho, por favor, que eu não Beijo, sei, Jaque. eu não sei tirar. Desligo sim. Gente, ai, muito bom ter falado com ela. Gratidão para vocês. Espero que essas dicas tenham servido para vocês também. Espero vocês no grupo do WhatsApp, onde eu vou dar mais dicas. E você vai receber o e-book dessa aula com muitas explicações mais detalhadas sobre essa aula para você que ficou em dúvida aí sobre o conteúdo. O link está nos stories. E dia 11/11 será o dia D para você entrar no curso gastando menos do que uma progressiva no cabelo curto a médio. E vai ser maravilhoso. A gente vai estar juntas ali num grupo restrito de pessoas, onde você vai ter um curso online com a vantagem de uma mentoria e uma consultoria comigo. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus.